Ei, colaboradores da Confrio, você sabe como agir para se prevenir do coronavírus? E como deve agir caso apareça algum sintoma em você ou em alguém próximo? Pensando em como tirar todas essas dúvidas que os rodeiam sobre este vírus, desenvolvemos um programa especialmente para vocês, o Nosso Médico. O que é o Nosso Médico? O Nosso Médico é representado por um doutor infectologista que estará de plantão diariamente de forma remota para responder qualquer dúvida sobre o Covid-19. Para participar é simples, basta passar a pergunta para o seu líder por escrito, verbalmente, ou enviar suas dúvidas sobre o coronavírus para o e-mail nossomedico@confrio.com.br. Participem, todas as suas perguntas e dúvidas são muito importantes. Mandem as suas, vamos cada um fazer a nossa parte para cuidar da saúde de todos. Agora, chamamos o Dr. Pilan, do nosso programa Nosso Médico, que traz informações importantes para vocês. Olá pessoal da Confrio, eu sou o Dr. Luiz Pilan, diretor médico da Mantris, médico clínico geral e também trabalho no Hospital das Clínicas. Estamos juntos aí com a Confrio nesse momento de combate ao coronavírus. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês, pois vocês são essenciais para esse momento difícil da população. Não é apenas o médico, o enfermeiro, os profissionais da área de saúde que devem ser homenageados, glorificados, né? Porque muitas áreas são essenciais para o funcionamento dos hospitais, para que as pessoas fiquem em casa, né? Que a gente consiga realmente unir forças para combater a pandemia. Quais os cuidados básicos precisamos ter? No trajeto de casa para a empresa, evitar ao máximo o contato físico, não cumprimentar pessoas, não abraçar, não colocar a mão no olho, não passar a mão na boca e sempre que chegar na empresa, lavar bem as mãos, passar ou álcool gel ou lavar a mão com água e sabão, que já é o suficiente, e limpar o celular, né? Porque o celular também é uma fonte de contaminação. Qual cuidado precisamos ter dentro das nossas casas? Ao chegar da rua, já deixar o sapato na porta de entrada, deixar a bolsa também, né? No ambiente que não levemos para o quarto, né? Já tirar a roupa e tomar um banho, né? A gente fica no ambiente de casa com a roupa limpa e já coloca para lavar a roupa que chegou do trabalho, né, e do transporte público. Em relação ao trabalho na empresa, né, eu estou bem tranquilo, porque o controle de qualidade, o treinamento da equipe da Confrio é de excelência, né? Então todos os cuidados necessários para esse momento já foram tomados, né, e o plano de contingência criado pela Confrio nesse momento está excelente. E claro, não esqueçam de limpar novamente o celular, né? Limpeza do celular, lavagem das mãos frequentemente, evitar contato no olho, na boca, né? Essas são recomendações que a gente tem que ficar o dia inteiro fazendo, né, e se preocupando com esse hábito. Outras orientações importantes. Nesse período da pandemia, é muito importante a gente evitar os contatos físicos, né? Mesmo com os nossos familiares. E deixar sempre o ambiente arejado, intensificar a limpeza da casa, limpeza dos banheiros, né? Os pratos, talheres, né? A gente tem que caprichar na limpeza nesse período. E, muito importante, caso tenha alguém em casa com sintomas gripais ou caso vocês estejam com sintomas gripais, entre em contato com a sua liderança, entre em contato com o seu gestor para receber as orientações do plano da Confrio. Agora reforço que o trabalho de vocês é muito importante
para a sociedade. E muito importante também para que os médicos consigam vencer essa pandemia. Agora eu passo o bastão para o meu colega Dr. Irineu, infectologista, para poder responder todas as dúvidas que vocês encaminharam sobre o coronavírus. Obrigado, pessoal, e força para nós. Juntos conseguiremos vencer, sim, essa pandemia. Viram quanta coisa? É isso aí, vamos todos juntos e mais fortes. De forma preventiva e com segurança, vamos vencer esse vírus. Convidamos agora o Dr. Irineu Massaia, que responderá às suas dúvidas. E não se esqueçam, sua participação é muito importante. Envie todas as suas perguntas que elas serão respondidas no programa Nosso Médico. Olá, colaboradores da Confrio, muito prazer. Eu sou o professor Irineu Massaia, sou médico infectologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde também sou vice-diretor. Sou doutor do programa Confrio, o Nosso Médico, que foi criado especialmente para vocês tirarem todas as dúvidas sobre o coronavírus. Além de responder aos seus questionamentos sobre este vírus, eu também vou passar algumas orientações. Afinal, prevenção é a base de tudo, não é mesmo? Para participar é simples, basta passar sua pergunta sobre o coronavírus, por escrito ou verbalmente, para os seus líderes, ou enviar diretamente seus questionamentos para o e-mail nossomédico@confrio.com.br. A sua participação é muito importante, as suas dúvidas nos ajudarão a cuidar de todos nós. Vamos juntos! Então vamos à primeira pergunta. Como a doença surgiu? Ela realmente foi criada em laboratório? Bem diferente disso. A pandemia pelo novo coronavírus tinha razão para acontecer. O primeiro grande fator para isso foi a capacidade do ser humano em viver em grandes conglomerados populacionais. O mundo cresce, a sua população também, e esse excesso de contingente de pessoas vivendo juntos são um grande fator para começar pandemias como esta. O segundo fator é a facilidade de locomoção das pessoas. Hoje, por diversos meios de transporte, o ser humano é capaz de chegar em qualquer lugar do globo. Notadamente de avião, nós conseguimos chegar em grandes distâncias num curto espaço de tempo. Terceira razão é a falta de saneamento básico. Não sei se vocês sabiam, mas só no Brasil, pelo menos 100 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. Isso é um fator importantíssimo para o aparecimento de novas doenças e, em especial, também a nossa pandemia. O quarto fator é a capacidade do ser humano e a vontade de interagir com os animais, em especial os animais selvagens. Diversas são as doenças que são transmitidas por animais e a pandemia pelo novo coronavírus também é exemplo disso. Mais um fator que facilita o aparecimento de pandemias como essa de agora é o fato do ser humano ser agressivo com a natureza. Toda vez que incorremos nesse erro, doenças ocorrem e acometem o ser humano. Portanto, essa pandemia pelo novo coronavírus não foi por acaso, também não foi uma profecia ou muito menos uma invenção de laboratório, mas diversas razões do século XXI, do mundo moderno, são os causadores dessa possibilidade. O vírus é um vírus zoonótico, ou seja, que veio de reservatório animal e a partir daí acometeu o ser humano em conglomerações, em ambientes de higiene precária, de falta de saneamento básico e espalhou para o globo inteiro através da nossa facilidade de deslocamento. Qual a diferença entre pandemia e epidemia? Antes disso, é preciso um conceito prévio, o de surto. Surto é o aumento inusitado, ou seja, fora do esperado, de uma determinada doença numa região específica. Quando esse aumento inusitado, surto, ocorre em uma região, ela é dita epidemia. Ela pode ser uma epidemia municipal, estadual ou até nacional, a depender da região acometida. Entretanto, quando a área geográfica desse aumento inusitado, dessa epidemia, ocorre em uma região geográfica muito grande, quanto um continente ou até o globo inteiro, então chamamos de pandemia.
Percebam que o problema fica muito mais grave. Após aderir à doença, o corpo fica imune ou pode haver uma nova contaminação? Olha, até então, nos estudos da doença, que são ainda recentes, que nós conhecemos há pouco tempo o novo coronavírus, nós podemos dizer que existe a capacidade do corpo a ficar imune e que provavelmente exista isso também para o novo coronavírus. Provavelmente não vai se dar de forma sustentada, mas somente o conhecimento futuro da doença é que teremos certeza em responder isso. Até então, não temos nenhum caso de reinfecção, ou seja, alguém que teve o coronavírus confirmado apresentar novamente num curto espaço de tempo. Então, é de se supor que essa doença traga imunidade. Se essa imunidade vai ser duradoura ou não, precisamos mais tempo de conhecimento da doença. Vocês lembram, o raciocínio pode ser semelhante ao da gripe. Nós temos imunidade duradoura para a gripe? Não. É frequentemente a necessidade de revacinações para garantir a imunidade temporária. Nós não sabemos o quanto tempo após o contato, a infecção pelo coronavírus, essa imunidade durará. O fato é que até então não temos nenhum caso de reinfecção, então supomos que existe a imunidade. Sabendo que o coronavírus é transmitido através do contato físico, a doença pode ser transmitida através de relação sexual? Ora, atribuindo que a relação sexual também é uma relação íntima, a via sexual não transmite o vírus, mas o contato íntimo sim. Uma vez que o vírus é transmitido por gotículas respiratórias, o contato da saliva, do beijo, das mãos, do corpo a corpo, pode transmitir o vírus. Então a relação sexual que é íntima traz o risco da transmissão. Qual a diferença entre a Covid-19 e a gripe H1N1? E quais os sintomas que as diferem? Olha lá, a gente tem conceituado a Covid-19, a doença pelo novo coronavírus, como uma gripe seca, ou seja, febre, tosse, falta de ar, eventualmente causando até sintomas respiratórios mais exuberantes, como na pneumonia, mas ela não consegue ser discernida, diferenciada facilmente de uma gripe comum, do H1N1. Então, do ponto de vista clínico, ter uma síndrome gripal por H1N1 é exatamente igual ou muito semelhante a ter pelo coronavírus. Alguns sinais e sintomas têm aparecido de maneira mais importante. A tosse é o principal sinal apresentado por esses pacientes. Mais ainda, se percebeu que em muitos casos a perda de olfato, ou seja, o cheiro, para sentir as coisas, também foi afetado no coronavírus. Do ponto de vista prático, a gente não consegue separar clinicamente uma gripe comum de um vírus respiratório comum, influenza, entre outros, do vírus do novo coronavírus. Qual a maneira de se portar quando há tosse ou espirro? Olha, uma vez que a doença é transmitida por gotículas, então secreções respiratórias, a etiqueta do espirro, da tosse, tem que ser realmente incentivada. Devemos cobrir o nariz ao espirrar ou tossir com um lenço descartável ou uma parte do braço, dessa forma. Já existe vacina para a prevenção dessa doença? Até o momento, não existe uma vacina para o novo coronavírus. Estudos estão em franco andamento, acelerado até, e se estima que no prazo de 12 a 18 meses, algo mais efetivo já esteja disponível para a população. Qual a taxa de mortalidade do coronavírus? E qual a idade mais afetada pela doença? Aqui cabe um esclarecimento. O que nós estamos lidando é com a taxa de letalidade, ou seja, o número de casos de óbitos por coronavírus na população testada ou que tem o vírus. O ideal seria se pudéssemos fazer o teste em toda a população. E nós sabemos, pela escassez dos testes, que nós só estamos realizando a testagem dos casos graves que merecem internação. Portanto, o número de óbitos está tendo como denominador somente os casos testados. No Brasil, hoje, no dia 26 de março, a letalidade gira em torno de 2,5%, mas ela está superestimada, porque
porque nós não testamos na população toda exposta ao vírus, e sim naquela população que procurou o hospital e que houve a decisão de internar. Provavelmente, quando conhecermos mais a evolução da doença, perceberemos a real letalidade da doença. E quem sofre mais? Qual que é o público preferencial de adoecer pelo novo coronavírus? Isso está bem determinado, que o público idoso e que com comorbidades, ou seja, com doenças crônicas pré-existentes, tem mais facilidade de complicar e morrer pelo novo coronavírus. Até o presente momento, é incomum a criança adoecer gravemente ou morrer. O público-alvo realmente se dá na população mais idosa e que já tenha doenças crônicas, em especial hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e doenças imunossupressoras. Os hospitais brasileiros estão preparados para a pandemia? Veja, é uma pergunta quase retórica. Existem pontos a favor da nossa estrutura brasileira e pontos de bastante preocupação. Como todos vocês estão sabendo, nós estamos passando por uma fase de isolamento social, a tal da quarentena. E isso é importante continuar acontecendo para mudarmos o pico de casos que necessitem inclusive de ajuda médica, de ajuda hospitalar. A nossa estrutura está no que diz respeito à terapia intensiva, em leitos por 100 mil habitantes de terapia intensiva, como bastante qualificada. Nós somos o 4º país do mundo em número de leitos de UTI por 100 mil habitantes. E nós temos um corpo médico, clínico, muito adaptado para essa situação de tratamento de intensivismo. Mas nenhum sistema privado ou público está preparado para intensa demanda por longos períodos, como se dá nas pandemias. E é por isso que nós precisamos frear o número de casos graves que chegam aos hospitais para dar tempo na nossa estrutura privada e pública organizar a estrutura de atendimento e os leitos para acomodar bem esses pacientes. Então eu diria que a pandemia nos provocou ainda mais a organizarmos nosso sistema de atendimento de saúde, público-privado, para num curto espaço de tempo estarmos mais prontos, mais adequados para isso. E a quarentena é fundamental para dar tempo para essa estrutura acontecer. A gestante infectada traz riscos para a criança ou para a sua gestação? Olha, gestação é um fator de risco para complicações de quadros virais e também se percebe no coronavírus, esse risco de maior complicação. Entretanto, não se percebeu em nenhum estudo, em nenhum caso de transmissão vertical, ou seja, transmissão da mãe para o bebê. Também não foi percebido transmissão da mãe para o bebê pelo aleitamento materno. É até incentivado que continue o aleitamento materno, pois não há essa contraindicação pelo risco de passar o vírus pelo leite da mãe. Agora, há que se ter o cuidado no contato da saliva, de tosse de uma mãe com o coronavírus para a criança. Então é necessário amamentar com máscara, lavar antes as mãos e a cada mamada trocar a máscara. Quais as ações preventivas devem ser aderidas ao ir ao supermercado? Veja, em situações de aglomerações, existem mais risco de contaminação. Portanto, quando for ao supermercado ou em qualquer outro local, deve-se guardar distância de pelo menos 1 metro de outra pessoa e a etiqueta respiratória, como comentamos, ao tossir ou espirrar. Tentar evitar ao máximo ficar tocando desnecessariamente nos utensílios, nas superfícies e, o quanto antes, fazer sua compra rápida, ágil e voltar para a quarentena. A máscara realmente é eficaz? Quais são as máscaras indicadas para a prevenção e como utilizá-las adequadamente? Olha, a máscara é eficiente. A máscara cirúrgica, ela tem um poder de nos proteger, quando bem utilizada, por até 2, no máximo 3 horas. Mas ela só está indicada para o profissional de saúde que vai atender um suspeito de coronavírus ou para alguém com sintomas de coronavírus enquanto aguarda atendimento.
o uso de máscara em ambiente externo não está indicado. Traz até uma falsa proteção de que estamos completamente seguros e frequentemente acabamos tocando a máscara e nos contaminando. Então a máscara é sim eficiente, mas em situações específicas, notadamente para o profissional que vai cuidar do paciente suspeito ou confirmado, ou para aquele indivíduo que está acometido pela síndrome gripal enquanto tem o atendimento. O coronavírus deixa sequelas nas pessoas que o contraíram? Qual o órgão mais acometido? Olha, o coronavírus ele tem uma predileção pelo sistema respiratório. Não só ele, mas em especial o sistema respiratório, os pulmões. De maneira que pode causar uma pneumonia, e essa pneumonia necessita de cuidados. Às vezes intensivo, com ventilação mecânica, às vezes com sintomáticos, repouso e fisioterapia respiratória. Esse agravo ao pulmão pode levar a sequelas? Pode, mas até o presente momento não há documentação de que isso está ocorrendo. Outros órgãos também podem ser acometidos, por exemplo, lesão hepática, por exemplo, manifestações cardiovasculares. Mas tudo isso pode ser tratado de maneira eficaz, desde que o indivíduo esteja no ambiente adequado e com equipe médica e multidisciplinar treinada. Qual a durabilidade do vírus? O que eu entendo por essa pergunta é o quanto tempo o vírus pode ficar vivo, viável e contaminar outras pessoas. Uma vez o vírus em algumas superfícies, ele pode durar de 24 a 48 horas até 4 ou 5 dias. Nas superfícies como madeira, plástico, ele dura 4 a 5 dias. Em superfícies como inox, aço inoxidável, 24 a 48 horas. Isso ocorre sim, mas lembrando que a correta higienização e limpeza dessas superfícies é extremamente eficaz. Podemos utilizar álcool a 70%, daí a necessidade de reforçar em todos os ambientes, seja no trabalho, seja na própria casa, a higienização correta dos ambientes e dos utensílios que mais utilizamos. Como é feito o diagnóstico do coronavírus? Atualmente, o diagnóstico é feito em nosso meio pelo PCR, é um exame de detecção molecular em que se detecta o vírus. Um outro exame são as sorologias, os testes rápidos, que ainda temos muita dificuldade de ter no nosso meio, e a tendência nas próximas semanas também existir esse método aqui no Brasil. Bom pessoal, terminamos a primeira edição do programa Nosso Médico, e essas foram as dúvidas levantadas por vocês. Ficou algum outro questionamento? Quer saber mais sobre a Covid-19? Participe conosco, passe a pergunta para seu líder e envie um e-mail para o nosso médico@confrio.com.br, que eu responderei. Vamos cada um fazer sua parte para cuidar de todos. Até a próxima edição do programa Nosso Médico.